será a semana que vem agora, né? Nos dias 28 e 29 de julho. As inscrições foram encerradas. Né? Glória a Deus. Acho que vai ser poderoso. Vou estar lá participando. Estou com grandes expectativas no que Deus vai fazer. Talvez você pergunte assim, mas você está aí pregando e você precisa passar pela clínica? Estou convertendo, irmãos. Estou no processo, né? Estou no processo de conversão. Tem coisa que Jesus ainda está fazendo, obra em mim. Se eu tivesse já pleno, provavelmente eu já teria me levado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né? E Deus, ele tomou ele para si. Chega uma dimensão que o Senhor fala, cara, tem que trazer para perto, né? O sinal, quando o Senhor te leva, é porque você já chegou no estágio ali, você já cumpriu a missão. E esse é o propósito eterno de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou preparado, estou guardando a coroa da vitória. Esse é o momento. Irmãos, como eu anseio. Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Estava conversando, eu e minha esposa estavam conversando esses dias. Cara, nós não queremos morrer. Você quer encontrar com Jesus? Então você tem que passar pela morte. Por quê? Porque nós temos ainda poucas experiências com a eternidade. Por isso que a gente fica nessa luta para viver. Nós já morremos com Cristo, né? O apóstolo Paulo diz assim, olha, não tem nada para minha vida preciosa. Viver é lucro. Morrer é Cristo. Então, se você viver aqui é lucro, porque você está aumentando a sua recompensa, né? Sua coroa está sendo adornada. Mas uma vez você encontra com Cristo, isso é algo sublime, isso é algo inexplicável, né? Esses dias eu falei com Jesus, me dê experiência com a eternidade, me arrebata até esse terceiro céu, me leva a esse lugar. Eu quero ir, irmãos. Deixa eu experimentar mais, deixa eu conhecer, porque no piscar de olhos, irmãos, no piscar de olhos, você vai estar com Ele. A Bíblia diz que Ele desceu às profundezas, às partes mais inferiores da terra, mas foi também aquele que subiu. Ele desceu para tomar a chave do inferno, para resgatar, para libertar os cativos do cativeiro. Estava lá Abraão, estava lá Moisés, não, que foi arrebatado, não sei se ele estava lá, né? Ele morreu, mas o corpo dele o Senhor tomou para si. Estava lá Isaac, Jacó, Josué, Davi, João Batista, esperando, aguardando esse momento sublime, onde que Jesus ele vem e ele tira do cativeiro, do cativeiro os que estavam cativos. Eles levam com eles até o paraíso. Por isso que Jesus naquela cruz, do lado do ladrão, ele fala assim, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então quando você morrer aqui, você não vai ficar esperando vir um arrebatamento, não, você já vai estar lá no paraíso com ele, desfrutando da glória dele. E como isso é sublime. Essa é a verdadeira vida. Nós não começamos ainda a viver, nós vamos viver ainda. Nós só temos uma ilusão, é sombra. Tudo que nós vivemos na terra é sombra. A manifestação do céu na terra é sombra do que nós vamos viver quando estivermos com Ele lá. Ele é a nossa própria vida, nós vamos reinar com Ele. Então isso precisa ser vivo dentro de nós. Isso é pouco falado na igreja, isso é pouco experimentado pela igreja. Nós falamos muito de um evangelho de prosperidade, de sucesso,
Quem disse que a gente precisa ter sucesso na terra? Diante daquilo que o mundo diz, a sociedade diz, o sistema desse mundo diz que é ter sucesso na terra, Cristo foi um falido, um fracassado. Morreu aos seus 33 anos, crucificado como um maldito, desprezado. Mas diante daquela cruz ele diz: olha, está consumado. Esse é o meu desejo. Não importa como você começa, mas como você vai terminar. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para esse evangelho que é eterno, se apropriar da eternidade que Deus já alcançou para nós. A Bíblia diz que Ele já preparou o Cordeiro para nós. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Existe um evangelho eterno, existe uma eternidade que você vai participar dela. Seja vivendo a eternidade com Deus ou vivendo a eternidade com o diabo, porque o diabo e seus demônios já foram condenados. O inferno não foi feito para mim, para você. O inferno foi feito para o diabo. O lago de fogo foi feito para o diabo. A Bíblia diz que Deus vai lançar o inferno e aqueles que foram condenados no lago de fogo. Não foi feito para mim, para você. Eu vejo muitas vezes a gente, não é problema, irmãos, não tem problema nenhum você ler livro secular e você estudar, não tem problema nenhum, mas pouca gente se envolve com aquilo que de fato que é eterno. Se eu perguntar aqui quem já leu a Bíblia toda aqui, talvez vai levantar uns 3, 4 pessoas, porque nós poucos se envolvendo com a eternidade. Talvez você nunca leu o livro de Apocalipse, você nunca estudou esse livro que fala como as coisas vão terminar. Quer dizer para você, eu já disse isso aqui, se você já leu a Bíblia toda, você sabe, Ele venceu. Ele venceu todas as coisas. Ele vai vir sentado no cavalo branco, com seu exército. E sabe quem que é o exército do Senhor? É a igreja de Cristo. Esse é o exército do Senhor. Aqui na terra nós vamos passar por sofrimentos. Jesus falou assim: olha, tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. No mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos uma garantia. Ele falou assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai, e eu vou para preparar-vos morada. Há moradas celestiais sendo preparadas para mim, para você. Há mansões celestiais sendo preparadas por nosso Deus, para que nós possamos habitar por eternidade e eternidade com Ele. Ah, irmãos, meu desejo é ter um lugar bem pertinho dele. Talvez eu seja orgulhoso de dizer isso, né? Estava ouvindo um podcast esses dias para trás, e aí John Wells disse sobre Whitefield. Ele falou assim: você acha que Whitefield vai estar no céu? Ele falou assim: eu acho que vai, mas eu acho que eu não vou ver ele. Ele disse assim, né? Eu não vou ver ele. Por quê? Você acha que ele não vai estar? Não, é porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir ver ele. Cara, tem pessoas que, nossa, olha como é que é top, Senhor. O Senhor realiza, né? Você pode dar um aplauso, Senhor? Aleluia, obrigado. Não estava precisando de um cafezinho. Ajuda o pregador a pregar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso aí, ó. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como é que vai ser lá. Eu falei com Jesus: me leva lá. Deixa eu experimentar aquilo que João pôde experimentar. E o Senhor falou comigo: sabe o que Nossa, isso é forte demais. Por que o apóstolo Paulo,
quando ele foi ao terceiro céu, ele falou assim: eu ouvi palavras que são inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. E quando João ele vai a esse ambiente, ele vai para esses ambientes, o próprio Senhor diz para ele: escreve, João, o que vê. O Senhor falou para mim assim: a medida da sua revelação é a medida que você tem um amor por mim. Então quanto mais você ama Ele, mais Ele vai revelar da eternidade para você. João é aquele que deitava sobre os ombros de Jesus, sobre o peito de Jesus. João era o discípulo amado. João era aquele discípulo íntimo de Jesus. E João, ele teve até o final com Jesus. João estava lá aos pés da cruz, vendo o seu mestre, o seu Senhor sendo crucificado. E aí, à medida que você ama a Deus, é à medida que Ele vai revelar a eternidade ao seu coração. Por que João pode escrever e o apóstolo Paulo não? Porque a medida de amor de João era algo superior. Eu falei: Deus, me transborda de amor, me ensina a amar, me permita amar como o Senhor ama, porque eu desejo poder experimentar da eternidade. Eu desejo experimentar a eternidade. Eu quero dizer para você, as coisas que nós não vemos, elas são mais verdadeiras, são mais vivas, são mais reais do que nós vemos. Por isso eu quero ler um texto da Bíblia com você, que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós estamos no mesmo capítulo aí ainda. Agora só tem que achar o texto, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Versículo 9. Opa, estou em Romanos 2, aí não vai, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Você pode repetir comigo? Sendo rico, se fez pobre, para que por meio da pobreza nos tornássemos ricos. Aleluia, Senhor, essa é a tua palavra. E eu sei que nessa manhã o Senhor quer liberar algo sobre nós aqui. O Senhor quer que nós nos apropriamos de algo aqui, que não está na dimensão terrena, mas está na dimensão eterna. Eu oro para que o mundo espiritual seja favorável, que agora, em nome de Jesus, que o mundo espiritual possa ser perceptível neste lugar, e que nós possamos acessar tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, sendo rico, se fez pobre, porque por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Isso vem senão por causa da sua graça. Isso vem senão por causa da sua, repita comigo, graça. Repita de novo, graça. Graça no hebraico é charis, que significa favor imerecido. É um favor que eu e você não merecemos, nós recebemos. Não há nada que você possa fazer para alcançar, conquistar isso. O amor de Deus, Ele próprio decidiu nos entregar. E o apóstolo Paulo está entendendo, está percebendo isso. Olha, ele fala assim, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, que Deus tem compartilhado comigo, que eu tenho aprendido, e que tem me feito poder acessar coisas que eu não conseguia acessar, e que é de grande importância para você viver a sua vida cristã. Nós precisamos de fato conhecer a graça, mas não do âmbito intelectual, mas de forma prática. A graça de Deus tem que ser prática na nossa vida, ela tem que ser operante, ela tem que ser viva em nós. A graça de Deus, ela não vem apenas para te libertar, para perdoar pecados, para transformar você, mas ela vem também para poder te
capacitar. Aquilo que você não pode fazer por meio da graça, que você recebe a autoridade, que você recebe a habilitação de poder fazer. Talvez você está vivendo numa situação, numa condição que você fala: eu não sei como fazer, eu não sei como tomar essa decisão, eu não sei para onde ir. É aí que a graça de Deus entra. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer para você que a graça de Deus não olha a dimensão, a quantidade de pecado que você tenha cometido, mas a graça, ela precisa de duas coisas: primeiro, arrependimento, e segundo, fé. O próprio Senhor, quando Ele vem, Ele diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não houver arrependimento, se nós não tivermos a consciência que nós somos pecadores, a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, não existe ninguém bom aqui, irmãos. É por isso que todos nós precisamos passar por um processo de restauração, de cura, de libertação. Por isso que a gente vai para a clínica, a gente senta para ouvir, a gente é ministrado, a gente passa por pessoas que vão colocar a mão na cabeça da gente para expulsar os capirotos, porque todos pecaram, não existe aqui. Nós precisamos quebrar essa ideia do que o pastor, ele é perfeito, ele é santo, ele não peca. Na década passada tinha muito isso, que o pastor era super-herói, que o evangélico, o crente, ele era perfeito, ele não fazia nada de errado. O próprio crente, ele passava essa imagem, ele passava esse ar de superioridade. Mas isso não é uma verdade bíblica, isso não é uma verdade prática. Todos nós estamos no processo. A única diferença nossa e daquele que ainda não conheceu a Cristo é que nós nos arrependemos, que nós já reconhecemos que nós precisamos dele, que sem ele nós não podemos viver. Essa é a diferença. Porque a Bíblia diz que as nossas justiças, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, nós não somos salvos porque nós somos bons. Deus não te escolheu porque você é bonzinho. Não. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas vis, as coisas loucas, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir aquelas que se dizem que são. Então a escolha de Deus está muito relacionada a você e a mim mesmo, que precisamos de transformação, que precisamos da graça, do seu favor. Mas talvez você já passou por essa situação. A fé que precisa operar em nós não é uma fé que você fala: eu creio em Jesus, eu creio que Ele existe. Talvez você já passou por essa situação. Eu já passei várias vezes. Às vezes quando eu fazia evangelismo nas suas, e eu chegava para pregar para a pessoa, e eu falava assim: olha, você conhece Jesus? Conheço. Você crê nele? Creio. Mas eu falava assim: mas Jesus, e agora? O que eu faço? Fiquei de mãos atadas. A pessoa falou que conhece, crê. Mas quando você olha para a vida daquela pessoa, você vê que ela está amarrada, ela está presa. O diabo está fazendo ela de capacho, escravizando ela. Mas ela fala: eu creio em Jesus. Se você perguntar a uma pessoa idólatra, ela fala assim: não, eu creio em Jesus, eu tenho fé, minha fé é grande demais. Não é assim? Por quê? Porque a fé que precisa operar para que a manifestação da graça nós alcancemos ela, é uma fé prática. Não é uma fé sobre a existência de Deus, não é uma fé que opera segundo: eu creio que Deus existe. Beleza, Deus existe, mas agora o que Deus quer liberar sobre nós é uma fé prática, é uma fé onde que você entra no lugar e você toma posse dele. E para isso precisa de um processo. Está dando muito microfonia aqui, eu preciso de ajuda, por favor. Se alguém puder me ajudar. Guilherme, está aí? Pede ajuda dele para mim, por favor. Estou quase descendo. Deixa eu virar essas caixas aqui, eu não preciso nem me ouvir, né? Não preciso nem me ouvir. Mas contudo que você me ouça. Já até melhorou para mim aqui já, olha. É que pode. Jesus, né? Então, é um processo, e a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa ser de forma prática para você, é que você precisa identificar, precisa haver uma identificação. Repita comigo: identificação.
Esse é o primeiro passo. O que é identificação? Porque o que Jesus fez por mim e por você está associado, né? O que ele fez? Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu a sua morte. Sobre ele foi levado as nossas enfermidades. Ou seja, houve uma substituição. Então Cristo se colocou no nosso lugar. E o primeiro passo para você se prover da graça é se colocar no lugar dele. Por isso que ele fala: olha, eu me fiz de pobre, sendo rico eu me fiz de pobre, para que vocês fossem ricos. O que Deus precisa que nós fazemos é uma identificação, nos identificar com ele. Colossenses capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Como assim morreste? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está fazendo uma identificação, que a morte de Cristo também levou à morte dele. Em Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20, ele fala assim: já estou crucificado com Cristo. Ele declara isso, olha que ele diz: estou crucificado com Cristo. Espera aí, havia uma quarta pessoa na crucificação de Jesus? Era o apóstolo Paulo? Não é de forma literal, mas quando o apóstolo Paulo assim: eu já estou crucificado com Cristo, e ele declara: olha, eu não vivo mais a vida, mas Cristo vive a vida em mim. Está vendo uma identificação? Você precisa se identificar, você precisa se ver na pessoa de Cristo. Olha o que diz o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se nós formos ressuscitados juntamente com Cristo, nós vamos entender, eu preciso identificar com Ele. Eu morri com Cristo, e eu também ressuscitei com Cristo. Amém? Até aqui? O primeiro passo da fé prática é identificação. Você precisa se identificar na obra de Cristo. Você precisa se identificar Ele pegando a sua enfermidade e levando sobre si. Faz sentido? Ele pegando o seu pecado e levando sobre si. É assim que funciona a graça se manifestando em nós. O segundo ponto é sobre a apropriação. Número 1, você precisa se identificar. Número 2, você precisa se apropriar. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitos testemunhas. Então o segundo passo é apropriar daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Você começa a tomar posse. Meio R.R. Soares, entendeu? Toma posse da bênção. Por que o R.R. Soares faz muitos milagres, muitas curas? Por quê? Porque ele entendeu. Precisa tomar posse. E essa é uma manhã que você precisa tomar posse da sua cura, da sua libertação, dos desvencilhar de um pecado. Por quê? Porque Deus, Ele já conquistou tudo naquela cruz. No reino eterno já está tudo feito. A sua cura, a sua restauração, a libertação, está tudo feito, mas nós precisamos apropriar. É isso que o apóstolo está dizendo: tome posse da sua vida eterna. Tenha convicção que Deus fez para você, tome posse dela, abraça ela. A graça de Deus está disponível. A Bíblia diz que a graça de Deus foi derramada a todos os homens, trazendo salvação, mas são poucos que se apropriam dela, são poucos que abraçam ela. E nessa manhã é uma manhã onde você precisa abraçar a graça de Deus. Você precisa sair daqui juntinho dela, namorando ela. Amém? E terceiro e último ponto, e nós vamos orar, é a confissão. Número 1, repita comigo: eu preciso identificar. Vamos, eu sei que você está com fome, também estou, mas vamos lá. Eu preciso identificar com Cristo. Número 2, eu preciso me apropriar daquilo que Cristo fez. E número 3, eu preciso confessar. Essa palavra confissão não é você confessar os seus pecados, mas é confessar, é começar a declarar. E como eu tenho aprendido isso esses dias,
Eu tenho declarado a minha vitória, eu tenho declarado a minha bênção, eu tenho declarado coisas específicas. Tenho falado com Deus: Deus, eu vou para tal lugar, eu vou viver isso nesse tempo. Eu tomo posse, eu tenho declarado a palavra, eu tenho declarado o favor de Deus, eu tenho declarado as promessas de Deus ao meu respeito. Isso é confissão. Então você precisa declarar. Você não pode ficar chorando: ai, mas Senhor, minha vida está difícil, as coisas não estão funcionando, estou passando por prova, estou passando por tribulação. Não, começa a declarar. Começa a declarar a palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Começa a declarar: olha, toda arma preparada contra mim não prosperará. E você começa a declarar: Deus, eu vou tomar posse, eu tomo posse da minha vitória, da minha cura, eu tomo posse do meu emprego, eu tomo posse da minha empresa, em nome de Jesus. Você começa a declarar: Deus, eu tomo posse, se o Senhor está comigo. Começa a declarar, começa a profetizar. Você precisa liberar com seus lábios. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Jesus logo mais para frente ele fala: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado no céu. Declarar. Você precisa ter uma confissão forte, um posicionamento, porque isso vai mudar sua vida. Isso vai fazer com que você se aprove da graça dele. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Quem foi assunto aos céus? Jesus. Mas pela fé você está sentado com ele. Você está sentado com ele reinando. Então você não pode abaixar sua cabeça. Você precisa levantar. Você precisa começar a declarar, se apropriar, para que a graça de Deus venha sobre você, para que o favor de Deus venha sobre você, para que você não viva segundo o curso desse mundo, segundo aquilo que o diabo dita. O diabo tem uma agenda, irmãos. E nós precisamos sair fora da agenda das trevas e entrar dentro da agenda de Deus. Existe um plano de Deus, existe um tempo específico de Deus. A palavra de Deus que o tempo de Deus é o tempo chamado Kairos, e é sobre isso que nós precisamos entrar. E quando você entende essa dimensão de fé que você precisa ter, onde que eu me identifico, onde que eu me aproprio, e eu começo a declarar, eu começo a confessar isso, eu começo a entrar num tempo oportuno de Deus, eu começo a entrar numa dimensão onde eu começo a tomar posse de tudo aquilo que Deus preparou para mim. E aí sim, eu posso declarar: combati o bom combate, eu guardei a fé, estou esperando agora a coroa da minha vitória. Mas você vê anos passando, e você vivendo ciclos se repetindo. Por quê? Porque nós não estamos provendo daquilo que Deus já liberou, daquilo que Deus conquistou para nós. É por isso que eu queria te convidar a colocar de pé.